E aí, galerinha, como vocês estão hoje? Prontos para mais uma aventura? Olhem só, peguem os seus livros, todo o material didático e vamos começar mais uma aula de geografia, ok? Vamos para mais uma aventura com o tio Cleibson. Então vamos começar com a página 106 do nosso livro. Encontraram aí? Beleza. Então, olhem só. Na primeira questão, no item 1. Explique o significado da palavra região para a geografia. A pergunta é muito clara. Ela pede para definirmos a palavra região. Região é quando nós temos uma grande área ou pequena com características em comum, como pode ser o clima, a vegetação, o relevo, o solo, a cultura. A partir do momento que essa área tem algo em comum, ela pode ser definida como uma região. Ok? Então, a nossa resposta ela vai seguir da seguinte forma. Região é uma área com características em comum. Ok. Dando sequência agora na página 107 do nosso livro. O item 2, ele traz a seguinte pergunta. Qual a finalidade da regionalização elaborada pelo IBGE? Lembram bem qual é a regionalização elaborada pelo IBGE? Isso. O IBGE ele divide o nosso país em 5 macro-regiões. Norte, Sul, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Qual foi a finalidade que o IBGE teve para dividir o nosso país, para regionalizar ele? É muito simples. O objetivo de se regionalizar uma determinada área ou um país é único, é administrar de forma melhor. A partir do momento que você divide, regionaliza, você consegue administrar de forma muito mais singular, de forma mais simples e atingir os seus objetivos com muito mais clareza, com muito mais perfeição. Então, olhem só como vai ficar a nossa resposta. Qual o objetivo do IBGE para regionalizar? Poder administrar melhor o país, para facilitar a administração do país. Ok? E aí, tá batendo aí com de vocês? Beleza. Então vamos dar sequência agora na página 109. Vamos lá? O terceiro item da página 109, a pergunta é a seguinte. A região norte é a maior do Brasil, segundo o IBGE. Cite 2 características marcantes dessa região. Uma natural e outra de caráter socioeconômico. Olhem só. Das macro-regiões do IBGE, a região norte ela é a maior. E ela é muito diferente das demais. A pergunta, o item 3, ele pede para citarmos 2 características dessa região, da região norte, ok? Uma natural, podemos colocar várias. Temos o clima equatorial, vegetação, floresta amazônica, relevo. O relevo dessa região tem a presença de planaltos com planícies próximo à bacia do rio Amazonas. E a característica socioeconômica? Nós temos a mineração, temos o extrativismo, principalmente o extrativismo vegetal dentro dessa região. Só lembrarmos do açaí, só lembrarmos aí do látex extraído nessa região, dentre vários outros. Então a resposta de forma simples fica a seguinte. Característica natural. Eu escolhi a presença da floresta
amazônica. Característica econômica: a extração de matéria-prima. Isso. Tranquilo, então. Agora na página 114, temos o quarto item. Temos o mapa. E vamos fazer uma observação dele. Primeiramente, este mapa ele é de qual região do Brasil? Nordeste. Isso mesmo. Beleza. Então, a questão é sobre a região Nordeste. Vamos à pergunta. Cada uma dessas sub-regiões do Nordeste possui uma característica de produção voltada às suas características climáticas e pluviométricas. Quantidade de chuva. Que alternativa indica a produção agrícola corretamente associada à sua sub-região? Lembrem bem, nós temos na região Nordeste 4 sub-regiões. Nós temos, olhem bem, Zona da Mata, no litoral, Agreste, ao lado, temos a maior de todas, o Sertão, no centro, e próximo à Floresta Amazônica, temos o Meio Norte. Com relação a essas sub-regiões, novamente a pergunta: que alternativa indica a produção agrícola corretamente associada à sua sub-região? Ok? Olhem bem, muito simples. No meio norte, há produção de café e soja? Não. No sertão, predomina a pecuária extensiva? Ah, beleza. De acordo com o nosso livro e com os nossos estudos, nós descobrimos que no sertão, apesar de todas as dificuldades encontradas com relação ao clima naquela região e ao solo, há o predomínio de uma pecuária extensiva. Lembra o que é a pecuária extensiva? Isso, pecuária extensiva, aquela criada em áreas maiores. Justamente porque não vai haver nessa região, nessa área, a introdução de tecnologia. Não será uma tecnologia moderna, ok? Então, a predominância da pecuária ela é extensiva. Então, de forma bem simples, a nossa resposta está na letra B. Beleza. Página 121. Temos a questão invertida. Vocês lembram bem qual é a questão invertida? É aquela questão que o livro nos traz a resposta. E nós iremos criar uma pergunta em cima dessa resposta. A resposta da questão invertida. Existe grande dificuldade para se definir regiões em um país como o Brasil, pois, além de ter dimensões continentais, sua cultura, história e natureza são muito diversificadas. Apesar disso, faz-se necessário sua regionalização, a fim de que os governos possam concentrar investimento em cada área do território. Olhem quanto é simples compreender. Deixa bem claro, em uma região como o Brasil, que é enorme, além de ter dimensões continentais, está falando de o quanto o Brasil ele é grande. Apesar disso, se faz necessário a sua regionalização. Por que é necessário regionalizar um país com áreas tão grandes, com dimensões tão grandes? Então vamos formular a nossa pergunta. Olha como vai ficar. Por que é tão difícil regionalizar um país grande como o Brasil? Ok? Beleza, então. Então vamos dar sequência agora na próxima página. Agora na página 122, nós temos novamente um mapa. E a pergunta com relação ao mapa é a seguinte. Em setembro de 2012, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou dados do PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, referentes a 2011.
A distribuição da porcentagem de domicílios ligados à rede de esgoto é mostrada no mapa apresentado a seguir. Ou seja, o mapa que nós estamos observando agora é o mapa da rede de esgoto por domicílio com relação aos estados brasileiros. Nós temos a porcentagem embaixo aí, ok? Aí nós temos a seguinte pergunta. A partir das informações do mapa, conclui-se corretamente que... Conclui-se corretamente, ok? Então ele está pedindo qual alternativa abaixo está correta com relação ao mapa apresentado acima. Isso mesmo. O que nós podemos concluir? Olhem só. A desigualdade socioeconômica entre os estados ainda é muito grande. Como nós chegamos lá? Os estados mais populosos são os mais carentes de infraestrutura. Normalmente, a infraestrutura ela chega primeiro aonde a população ela é maior. Isso acontece também no nosso país. Letra B. A infraestrutura de saneamento é homogênea, ou seja, igual na região norte? Não. O saneamento na região norte ele acontece apenas nas grandes cidades e não chega até o interior. Então ela está errada. Na letra C, os estados litorâneos apresentam maior equipamento urbano. Olha só o quanto é complicado, porque aí neste caso, Goiás não está no litoral e nem o Distrito Federal. Então, a resposta ela fica incorreta, porque são regiões onde há um grande equipamento urbano. Letra D. O déficit de rede de esgoto é maior nas regiões mais urbanizadas. O que é o déficit? O déficit é a falta de rede de esgoto. Ela é maior nas regiões mais urbanizadas? Não. Ela é muito maior nas regiões menos urbanizadas, principalmente no interior do país. Por que isso acontece dentro do interior? Isso, justamente por falta de investimento na infraestrutura dessas regiões. Então, algumas cidades, a maioria delas, nem vai ter a rede de esgoto ainda. Há muitas cidades no Brasil que não tem sequer 1 metro de rede de esgoto. Letra E. A desigualdade socioeconômica entre os estados ainda é muito grande. O que nós podemos concluir? Os estados brasileiros possuem uma igualdade socioeconômica? Não, jamais. Nós temos alguns estados muito mais industrializados, com a população maior e com maior investimento, principalmente em infraestrutura, tanto na região sudeste quanto na região sul. Nós iremos encontrar na região norte e alguns estados da região nordeste uma carência muito grande e um desequilíbrio com relação à desigualdade socioeconômica. Ok, agora na página 122, vamos com a questão de número 2. Ela nos traz um pequeno enunciado antes do comando. Ok? O enunciado é o seguinte: existem 2 sub-regiões do Nordeste que são áreas de transição. Só relembrando, nós temos 4 sub-regiões. Dessas, 2 são áreas de transição. O que são as áreas de transição? Vocês lembram? Isso. São aquelas áreas que não possuem uma característica de domínio morfoclimático próprio. Ela apresenta característica dos 2 domínios ao seu redor. E isso não tem um único próprio dela. Essas são as áreas de transição, ou seja, são áreas entre 2 domínios completamente diferentes, atípicos uns dos outros. O comando ele pede o seguinte: cite o nome delas e uma característica que as defina. Bom, de forma simples, nós iremos começar com a área de transição que se localiza entre a floresta amazônica e o sertão. É o meio norte. E uma característica muito simples do meio norte é a extração. Isso, a economia é baseada na extração, principalmente de coco-babaçu, para aquela região. É grande a quantidade de famílias que vivem da extração deste coco dentro da região.
A outra área de transição que nós iremos encontrar está entre a zona da mata e o sertão, que é o agreste, aonde há a introdução do agronegócio, principalmente nas lavouras irrigadas da região, voltadas para o cultivo de frutas. Então a resposta vai ficar da seguinte forma: Mata dos Cocais, economia baseada no extrativismo. Agreste, desenvolvimento de agricultura irrigada para o cultivo de frutas. Beleza. Vamos dar sequência. O terceiro item, ainda na página 122. São Paulo e Minas Gerais são, ao mesmo tempo, industriais e agrícolas. Associe agricultura e indústria e explique uma característica importante que o IBGE utilizou para definir a região sudeste. Ok? Olhem só. São Paulo e Minas. Nós temos dois estados muito grandes e dois estados muito importantes. O texto pede para fazermos uma associação entre agricultura e indústria. Sempre que nós temos essa associação, olhem bem, associar agricultura e indústria. Quando a indústria ela chega até o campo, ela transforma o campo, transforma o espaço do campo e surge o agronegócio. Então, a relação que passa a existir aí é o agronegócio. É uma nova forma de economia que começa a ser introduzida dentro do campo brasileiro. A chegada da indústria no campo. Ok? O IBGE, ele trouxe uma característica muito simples. Ele utilizou, uma característica muito simples para explicar essa região. O IBGE utilizou uma característica muito simples para definir essa região: a indústria. E como ficou conhecida essa região? São Paulo, Minas, região sudeste do Brasil. A resposta, de forma clara e bem simples: o desenvolvimento do agronegócio muito grande nessa região. Segundo o IBGE, essa região é conhecida como Sudeste. Isso, uma região que foi utilizada também a indústria como forma de regionalizar, para ajudar a regionalização. Na página 123 tem uma pergunta, tem uma questão muito interessante. Olhem só, nós temos um mapa invertido. Isso. Eu já falei várias vezes para vocês dentro de sala sobre os mapas invertidos. O mapa, ao invertir, se você inverte também a rosa dos ventos, o mapa não fica errado. Sim, o que vai definir se o mapa está certo ou errado é a rosa dos ventos. É ela que vai dar a direção. Então a posição do mapa não está errada, porque a rosa dos ventos, colocada ao lado dele, ela está certa. Ela traz o sul para cima e o norte para baixo. Ela faz uma inversão entre o norte e o sul. Só lembrando que nós temos aí as convenções que nós vimos nas aulas lá do sexto ano. E isso nas aulas de cartografia do sexto ano. Aprendemos que as convenções elas podem sofrer alterações. Isso. Então, de forma bem simples, a resposta está na letra A. As indicações do norte para cima e o sul para baixo são convenções e podem ser alteradas, como é o caso que aconteceu no nosso mapa. Ok? Tranquilos. Beleza, então. Eu peço a vocês que estudem, leem bastante conteúdo. Qualquer dúvida, por menor que seja, anotem abaixo que eu irei tirar as suas dúvidas. Combinado? Saudades de todos. Um abração do tio Cleibson. Até a nossa próxima aula. Bye, bye.